Bom, antes da gente começar, Daniel me pediu para lembrá-los que a gente vai começar o nosso LDS, né? Levando Deus a sério, a gente vai começar um grupo de comunhão, né? Ele já falou semana passada e pediu para que eu reforçasse hoje. Como é que isso aí vai funcionar? É um grupo que vai se reunir dentro de casa para ter um tempo de comunhão, de compartilhamento, de oração, passar tempo junto, criar vínculo, criar intimidade e presenciar e participar do que Deus vai fazer. Então, se você quer fazer parte disso, desse grupo que vai começar, você precisa colocar o teu nome numa listinha que está ali naquele balcão, tá? Tem só 12 vagas. Quem escreveu o nome, primeiro, está garantido. Tá? Quando que isso vai funcionar? Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, lá na minha casa. Tá? Eu moro ali atrás do terminal do Campo Comprido, não é muito longe. Tá? E se você quiser, você pode colocar o teu nome ali para participar. A gente vai começar os encontros mês que vem, em julho. Tá? Então, tem um mês aí para você se preparar. E a partir de julho, toda sexta-feira, às 8 horas, lá em casa, a gente vai reunir esse grupo para a gente ter um tempo de compartilhamento e comunhão. Tá certo? Mais para frente, vai ter outro grupo para quem não conseguiu vaga para esse, mas ainda não tem data definida. Então, se você quer participar já desse grupo, você precisa colocar o teu nome naquela lista enquanto tem vaga. Certo? Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, hoje. Aonde está a tua intenção? Eu escuto muito hoje em dia essa pergunta. Todo mundo, toda semana alguém aparece dizendo: você precisa ser intencional. Você tem que ter intenção. Em tudo que você vai fazer, você tem que ser intencional. Sem exceção, todas as vezes que eu ouvi isso, era alguém dizendo algo em relação à produtividade de trabalho e gerar lucros. Quando eu me mudei, falaram: Tiago, teu condomínio é grande, tem 740 apartamentos, tem muita gente. Seja intencional lá dentro e faça negócios. Com todo mundo que você se relacionar, seja intencional e abra uma porta de negócio. Legal. Realmente, aquele condomínio lá é um comércio que só. O que eu puser para vender lá, vende. Eu ouço na minha loja, às vezes alguém passa, entra ali. Tiago, você tem que ser intencional. Todo mundo, as pessoas precisam ser intencionais. Elas precisam de objetividade para alcançar o patamar de trabalho que deseja. Para alcançar o patamar econômico que deseja. Você precisa ser intencional. Eu escuto isso toda semana. E a minha pergunta para você é: aonde está a sua intenção? Você tem sido intencional? Só que eu olho para isso e falo: Deus, eu não quero ser intencional desse jeito. Nada contra, e é bom, e é legal você trabalhar, é bacana você levantar recursos e melhorar de vida, e isso tudo é lícito, mas a minha intenção de vida, eu não quero que seja essa. Eu não quero viver para isso. Eu não quero viver os meus anos carregando a preocupação de como eu vou construir o hoje, para que daqui 20 anos eu possa talvez parar de trabalhar, ter uma aposentadoria e viver bem financeiramente. Por mais que a gente projete tudo isso e isso seja bom, a nossa intenção de vida não pode estar nesse peso. Porque eu não sei para você, mas isso para mim é um peso. Eu me preocupar do jeito que o mundo diz que eu tenho que me preocupar hoje, para que daqui 20 anos eu possa ter uma aposentadoria dita como digna, eu preciso abrir mão de tanta coisa hoje.
E algumas coisas a gente precisa abrir mão mesmo. Mas, às vezes, a gente abre mão de coisas que a gente não deveria abrir. Porque a intenção está no foco errado. Jesus fala sobre abrir mão. Jesus fala sobre sacrifício, né? E a gente precisa fazer. Mas a gente tem que prestar atenção se a gente está sacrificando as coisas certas. Eu lembro de um amigo meu dizendo que ele tinha um trabalho que ele ganhava muito bem. Muito bem. Muito bem. Só que chegou um momento que ele disse assim, vou mudar. A gente olhou assim e falou, por quê? Se está tão bom. Vou mudar. Porque eu não quero estar ausente da infância dos meus filhos. Porque esse trabalho não permite que eu esteja em casa e veja os meus filhos crescer. Falei, uau. Você vai abrir mão desse salário todo para ir para o desconhecido, porque você quer ver os teus filhos crescer. Será que esse cara estava errado? Não. Esse cara estava muito certo. Muito certo. Muito certo. Foi um processo de oração, de conversas com Deus e de adquirir muita sabedoria em Deus para saber como fazer esse processo. Porque a gente também não pode ser imprudente. Mas esse cara estava certo. Porque ele olhou e foi intencional aonde ele precisava ser intencional. Vamos entender um pouquinho disso aqui? Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. Para a gente ver alguma coisa do que Deus fala sobre isso. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 8. Diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus, nessa manhã a gente quer colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai, e te pedir para que o Senhor fale conosco, Deus. Nós viemos aqui, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, e agora, Deus, a gente quer ouvir a tua voz, Deus, a gente quer ouvir a tua palavra, a gente quer entender um pouquinho mais do Senhor. Fala ao nosso coração. Deus, não permite, Deus, que eu seja pedra de tropeço nessa manhã, mas que o Senhor fale a cada coração, assim como o Senhor tem falado ao meu, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para você que eu passei uma semana turbulenta estudando isso aqui. A Tamily viu o quão tenso eu estava nos últimos 3 dias e preocupado com o que eu ia trazer, em como eu ia trazer. E quando eu cheguei nisso aqui, eu falei para a Tamily, acho que eu não quero levar essa mensagem. Eu não quero levar isso aqui, porque eu estou com medo. Porque eu estou com medo de pôr Tiago aqui. Eu estou com medo de falar por mim. E pesar onde eu não devo pesar. Ao mesmo tempo que eu falei, eu também estou com medo de ir para o outro lado e não pôr Tiago, mas também tirar parte do que Deus tem.
e dizer para Deus que eu sei o que Ele deve falar. E eu falei, Tamile, eu vou mudar a mensagem, eu vou para outro lado, eu vou procurar outra coisa, porque não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu fui, passei por outros caminhos, vi outras coisas. Ontem à noite a gente parou, ela sentou junto comigo à mesa. E, aliás, obrigado por isso. Ontem a gente teve um tempo de compartilhar de Deus ontem à noite, que foi maravilhoso. E tudo que a gente conversou, tudo que a gente foi levando, tudo foi me trazendo de volta aquela mensagem. E eu falei, Deus, tá bom. Mas como é que faz para eu não te atrapalhar? Eu falei, eu não vou pesar. Eu não vou pesar. Só que, Deus, eu não quero cortar o que o Senhor tem também. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Thiago Vercelino, um tempo atrás. E ele disse assim uma vez, nessa conversa ele falou para mim assim, falou, Thiago, às vezes a gente vai pregar, a gente vai dar estudos bíblicos, e tem coisas na Bíblia que machucam. E ele disse assim, mas quem sou eu para dizer que não vou ensinar aquilo ali? Está na Bíblia, Deus falou. Por mais que eu ache que machuque, eu não vou ser negligente a ponto de dizer, isso eu não ensino. Eu falei, Deus, eu quero ser esse cara. Eu quero viver assim, eu quero não pôr de mim e não ter medo de pôr do Senhor. Não estou dizendo que a mensagem de hoje é pesada, porque eu não acho que seja. O que eu estou querendo dizer é, toda mensagem que você ouve de Deus, não tenta encaixar ela no teu estilo de vida, mas tenta encaixar o teu estilo de vida na mensagem de Deus. Porque quando a gente encaixa a mensagem de Deus no nosso estilo, a gente deturpa muita coisa. A gente muda muita coisa. A gente faz coisas que Deus não falou para a gente fazer e a gente faz em nome dEle. Uma das coisas que a gente compartilhou ontem, às vezes assim, tem gente, ela falando de uns podcasts que ela ouviu de missionários e tal, e às vezes a pessoa falando, eu estou fazendo a tua vontade, Deus, eu estou pregando a tua palavra, eu estou compartilhando do teu amor. E por que que eu não vejo o resultado? E por que que as coisas não acontecem? E por que que está desse jeito? Eu estou fazendo aquilo que a tua palavra diz. E às vezes Deus está querendo dizer assim, fala, mas não é aí que é para você fazer. Não foi aí que eu disse para você fazer. Você está fazendo aí porque aí é do teu interesse. Porque é do teu interesse pregar a palavra nesse lugar, para essas pessoas desse jeito. Você entende como às vezes a gente pega a palavra de Deus e adapta ela na nossa realidade, até para falar de Deus, até em nome de Deus. Às vezes a gente vai com a intenção errada. A gente faz do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser. E Deus diz, não é isso que eu estou falando. Me ouça. Sai do meio desse povo, vai lá para o teu quarto e me escuta. Não faz o que os outros estão fazendo, faz o que eu vou dizer para você fazer. A gente olha para esse texto de Filipenses e a gente vê nos primeiros 2 versículos Deus falando de unidade, né? Deus falando de motivação. Cara, qual é a tua motivação no teu trabalho? O salário no final do mês? Qual é a tua motivação na tua casa? Ver a tua família feliz, porque ver a tua família feliz te faz bem. Qual a tua motivação no teu tempo livre? No teu tempo de lazer? Ter prazer? Isso tudo é lícito. Isso tudo é lícito. Só que a gente não pode perder o foco. O que te motiva? O que te motiva tem que ser Cristo. O que me motiva a ir trabalhar tem que ser a oportunidade de, em algum momento, olhar para algum fornecedor ou algum cliente meu e transparecer Cristo. Isso tem que ser maior do que o salário que eu vou ter no final do mês. Isso tem que ser maior. A minha motivação em casa de ver a minha família feliz, super legal.
Mas, acima disso, a minha motivação tem que ser compartilhar desse Cristo com os meus filhos que estão aprendendo. Porque quando eles estiverem grandes, do que eles vão lembrar, o que eles vão carregar e o que eles vão levar? Alegria ou alegria com Cristo? A minha motivação no meu tempo livre, no meu momento de lazer, onde eu busco prazer, precisa ser também encontro com o Pai. A gente desvia o foco muitas vezes. E a palavra de Deus está dizendo em Filipenses que a nossa motivação precisa ser Cristo. A nossa motivação de vida tem que ser Cristo. Quantas vezes a gente acorda, aquela fase que está ruim, sabe aquele dia que você não tem vontade de fazer nada, porque está difícil, porque está cheio de problema para resolver, porque você não sabe como que você vai resolver aquilo que você já sabe que você vai encarar naquele dia. E aí você faz de tudo para que aquele dia não aconteça, porque você não quer encarar essas coisas. Esse dia é a hora que eu tenho que levantar e olhar, a minha motivação é Cristo e eu vou encarar tudo isso aí, porque eu não estou sozinho. Por mais difícil que seja. Esses 2 primeiros versículos também falam de amor, que a gente precisa viver numa unidade, num mesmo amor. E que amor? Um amor que exorta, um amor que instrui, um amor que ensina. Não é um amor de sentimento. É um amor de prática, um amor que faz diferença. É um amor que te faz levantar do teu lugar e ensinar algo novo para alguém. Esses versículos também falam de comunhão, e que essa comunhão seja no mesmo Espírito. O Daniel tem falado para nós aqui há muito tempo sobre essa comunhão e essa intimidade. Que a gente precisa viver, que a gente tem que viver, que Cristo quer que a gente viva. Comunhão, unidade, o mesmo Espírito. O grupo de sexta-feiras tem a oportunidade de viver um pouco mais disso também. O mesmo modo de pensar, a mesma atitude, a mesma direção. Você consegue imaginar um grupo de trabalho na empresa, onde cada funcionário anda numa direção diferente? Essa empresa chega em algum lugar? Vai arrebentar para tudo que é lado, que cada um puxa de um lado. Você já pensou dentro da tua casa? Cada um numa direção diferente. Cada um puxa a corda para um lado. A tensão que isso causa. O medo que às vezes isso causa nos pais. De ver a família assim esticando cada um para um lado, um contrário ao outro, causando aquela tensão, aquele medo da corda romper e tudo se perder. Não funciona. A gente precisa de unidade, a gente precisa pensar do mesmo jeito, caminhar da mesma direção, e igreja é isso. A gente precisa caminhar na mesma direção e pensar do mesmo jeito. E aí eu sou apaixonado quando eu vejo o Lutonda falar com o como ele fala de Jesus, com o como ele se refere a Jesus, como o nosso irmão mais velho. Eu amo ouvir ele falando desse jeito. Isso me faz, eu não sei para você, mas isso me faz olhar de uma forma diferente para você. Somos irmãos. Não somos irmãos? Se somos irmãos, temos que viver em amor, na mesma direção, no mesmo espírito, na mesma intenção. Mas como é que a gente faz para viver isso? Só tem um caminho, que é se conhecendo. Você já viu como é que é relacionamento de irmãos que não se conhecem? Não existe. O relacionamento não acontece. Porque o relacionamento só passa a acontecer a partir do momento que você conhece a pessoa. Que você passa tempo com a pessoa, que você conhece a intimidade, que você conhece a alegria, que você conhece a dor, que você, como diz o Daniel, entra em casa e abre a geladeira. E é isso que Jesus quer que a gente viva. Intimidade, comunhão, unidade, motivados por Ele. Se a gente seguir os versículos 3 e 4, aí a gente vai falar de
interesses. Aí a gente chega na nossa intenção. Aí, deixa eu pegar aqui para a gente ler de novo, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, não seja egoísta. Não pensa só em você. Larga a mão dessa vaidade que não leva a lugar nenhum e faça escolhas certas. Faça as escolhas corretas. A gente estava comentando em casa dessa semana de frio e o quão gelada ficou a nossa sala de casa. E estava frio, e estava ruim, e doía o pé. E a gente punha casaco e não era suficiente. E aí a gente acorda de manhã e vê as crianças dizendo, papai, essa noite eu passei frio, eu acordei de frio. E aí a gente fala, nossa, que tristeza, que tá, não, o que nós vamos fazer? Arranja um aquecedor, bota um ar-condicionado, fazer uma porta nova, isola de algum jeito, compra mais coberta. Não sei como, 300 cobertas em cima da cama e passaram frio. Ao mesmo tempo que daí a gente olha para o Rio Grande do Sul e fala, o que eu estou reclamando? O que eu estou reclamando aqui? Daí eu olho, entro lá na internet e vejo o senhorzinho com um violãozinho debaixo d'água, agradecendo a Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Com a casa debaixo d'água. Deus é bom. Aí eu vejo um outro Instagram de uma outra menina, que acho que nem crente é. A água baixou. E ela falando, olha que coisa doida. Apareceu uma galera na minha casa para me ajudar a limpar as coisas, arrumar tudo e pintar as paredes, recuperar móvel e tá. Apareceu gente que eu não sei nem de onde veio. Eu penso, uau. Crente não é assim? Quando precisa fazer um negócio, junta aquela galera. Eu vi umas igrejas aí mandando não só suprimentos para o Rio Grande do Sul, mas mandando gente para lá. Caravanas indo para lá para limpar a casa. O crente se junta de um jeito para fazer as coisas na hora que precisa, que é bonito de ver. Que é bonito de ver. Mas conhecendo muito esses movimentos, dos quais eu também participei, eu faço a pergunta, qual é a intenção? Qual o interesse? Porque muitas vezes a gente faz isso porque nos faz bem. Porque eu tenho aquela sensação de dever cumprido, de participei, de fiz algo, de eu fui com uma galera numa situação triste, mas que eu fui e me fez bem e a gente deu até risada no meio da desgraça. Porque até divertido foi. Eu lembro quando eu fui com um grupo de jovens pintar as paredes de um orfanato. Nossa, a gente se divertiu um monte pintando parede, passando rejunte no piso de banheiro, deixando aquele lugar bonitinho e tal, legal, a gente, foi o máximo. Mas daí você pensa, peraí, nós estamos fazendo isso para quem habitar aqui dentro? Crianças sem pai e sem mãe. Com que intenção eu estava lá pintando aquelas paredes? Eu não tinha nada para fazer, era divertido e ainda ia estar com os amigos juntos e ter uma experiência nova. O que eu fiz foi bom, mas a intenção talvez não tivesse do jeito que deveria. Quantas vezes a gente faz coisas em nome de Deus, sem focar no que deveria estar focando? Eu me perguntei assim, quantas vezes nessa história aí do Rio Grande do Sul, vamos contribuir, manda dinheiro para lá e tal. Com que intenção? A intenção foi participar e tirar um peso de fiz? Ou a minha intenção foi, cara, olha como é que está aquilo lá. Eu preciso ajudar os meus irmãos com o melhor que eu tenho, e não com qualquer coisa. Qual a intenção? A intenção diz a intensidade.
A tua intenção, o teu interesse demonstra a tua intensidade no que você faz. Se o teu interesse é aumentar a tua renda, a tua intensidade de trabalho aumenta. Se o teu interesse é aprender mais de Deus, a tua intensidade de leitura bíblica aumenta. Eu lembro, na minha adolescência, uma época que eu estava assim, começando a conhecer Deus, e chegou num ponto que eu falei, cara, eu quero conhecer tudo desse Deus. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu lia lá, um capítulo por dia, e estava lendo, e aprendendo, e conversando com líderes. E eu falei, é pouco, eu quero conhecer mais. E eu lembro que eu cheguei numa fase, num ponto, que quando eu me dei conta, eu estava lendo 16 capítulos por dia. E eu queria mais. Porque aquilo não era suficiente. A minha intenção era conhecer Deus. A intensidade com que eu fazia isso aumentava. Ao mesmo tempo que nas épocas que você está meio desinteressado de Deus e focado nas outras coisas, não abria nem a capa. A tua intenção dita a tua intensidade. E aonde ela está? A Bíblia diz ali também que a gente precisa ser servo um do outro. Somos família em Cristo, somos irmãos. O nosso foco precisa estar no lugar certo. A gente se preocupa muito com as nossas atitudes e nem sempre com a motivação que nos faz ter essa atitude. Versos 5 a 8, a gente vai ver exemplos. Nesse texto aí de Filipenses, capítulo 2. Do verso 5 a 8, a gente vai ver exemplo. A gente vai ver Cristo. Ele começa dizendo no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso maior exemplo. A sua atitude tem que ser a mesma de Jesus. E olha que interessante, que embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Olha que interessante, Jesus em sua divindade está dizendo que o fato dele ser igual ao Pai não era algo a que ele deveria dar tanta importância. Que loucura é essa? Jesus está doido? Como assim? E ele completa dizendo que esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvazia da sua divindade, ele diz, eu sou igual ao Pai, não é o que importa. O que importa é eu me esvaziar de mim mesmo e tornar-me servo de vocês, semelhante a vocês. Porque o que Jesus ensina, o que Deus ensina para nós é que nós devemos ser servos. Desculpa informar, irmão, mas Deus não chamou eu e você para ser rei. Chamou eu e você para ser servo. Ele chamou eu e você para servir o nosso irmão e na eternidade reinar com ele. Mas agora, Deus não te chamou para ser rei. Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou para servir, não para receber. Não estou dizendo que você não pode receber. Estou dizendo que o teu foco tem que ser em dar. O teu foco tem que ser em dar. O exemplo é Cristo. Negue-se a si mesmo. Quer um outro exemplo que eu acho fantástico? João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 3. João Batista, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz do que clama no deserto,
preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. Quem foi João Batista? Olha que loucura. Quando eu penso, quem foi João Batista? Eu tenho que voltar lá para Isaías. Isaías 40, versículo 3 diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Versículo 6, diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías está falando de uma voz que vai clamar a presença de Deus no deserto e preparar o caminho para que o rei, o filho, chegue e seja coroado. Ele está falando de Jesus, mas ele está falando de alguém que vai preparar esse caminho. E João Batista é esse alguém. Ele estava falando de João Batista? Não. Ele estava falando de alguém. João Batista, com acesso à Escritura, tinha a intenção de estar com Deus. E isso gerava nele uma intensidade com Deus tão grande que João Batista se tornou a profecia de Isaías. João Batista se tornou essa voz que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Ele internalizou a palavra de Deus. Isso aqui é fabuloso. Sabe por que isso é tão fabuloso? Porque eu e você podemos viver isso também. O que aconteceu aqui? Quando a gente olha para Jesus sendo tentado pelo diabo, lembra dessa passagem? Quando Jesus é tentado, que o diabo fala para ele, transforma a pedra em pão, pula daqui e manda os teus anjos te segurarem. O diabo está fazendo o quê? Ele está usando a palavra de Deus, ele está usando a Bíblia para tentar Jesus. Está vendo o que acontece? Lembra que eu falei no começo? Que às vezes a gente faz coisas em nome de Deus com a intenção errada. Olha o que o diabo fez com Jesus. Ele pegou a palavra de Deus e tentou colocar isso no coração de Jesus com uma intenção errada. Porque o que o diabo falou não era mentira. Era. Você pode transformar essa pedra em pão. Você pode dizer para os anjos te segurarem. A intenção fez com que o diabo usasse a palavra de Deus para tentar Jesus. Como é que Jesus venceu? Ah, porque Jesus era Deus, o Todo-Poderoso. Não. Como? Usando a palavra. Como? O que ele fez com a palavra? Jesus usou a palavra de forma certa. Como? Ele usou a palavra contra o diabo? Não. Ele usou a palavra nele. Ele internalizou a palavra. Quando ele diz não para o diabo, mas para ele mesmo, nem só de pão viverá o homem. O meu Pai me alimentou. O meu Pai me sustenta. O meu Pai me prometeu que estaria comigo, então eu não preciso de você. Jesus botou a palavra dentro dele. João Batista fez isso. Pegou a palavra de Isaías e viveu aquilo. Ele se tornou a profecia de Isaías. Quer outro exemplo maravilhoso para a gente seguir? José. Não o do Egito. O do Egito também, mas não é dele que eu vou falar. O José da Maria. José de Maria. Mateus 2, 19 a 23, diz assim. Olha o que a palavra fala do que José fez. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuraram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai, Herodes
José teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. José é admirável. José vai casar com Maria. Maria está grávida. Tem uma série de questões de José que a gente podia ficar até de noite contando aqui. Mas o que José faz depois de todo aquele processo com Maria, de aceitar, de cuidar de Maria, de proteger, de ter misericórdia, e tudo aquilo lá? José vai orar. José fala com Deus, porque José é um homem de Deus, José é um homem que vive falando com Deus. E quando Deus fala algo para José, o que José faz? Obedece. Deus fala, levanta daí, pega o menino, pega a mãe do menino e vai. O que José faz? Vai. Pega o menino, pega a mãe do menino, junta as coisinhas, bota nas costas e vai. E no meio do caminho ele fala assim, Deus, eu estou com medo. Eu estou indo. Eu estou com medo porque eu estou sabendo o que está acontecendo lá. Então eu estou com medo de ir para lá. Mas o Senhor disse, então eu estou indo. E aí Deus faz o quê? Fala de novo com ele. Fala, faz um desvio aqui, ó, e vai para lá. José, beleza, Deus. Vamos fazer um desvio aqui, vamos para lá. E aí vai cair em Nazaré. Olha só que coincidência para Nazaré. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fica esperando Deus mostrar para a gente o caminho inteiro, para saber, eu vou andar aqui, eu vou passar por isso aqui, tem aquela pedra ali que eu vou tropeçar, daí eu vou virar ali naquele cantinho, vou chegar em tal lugar e uau, vai ser maravilhoso. E enquanto a gente não vê isso, a gente não sai do lugar. A gente fica esperando Deus revelar os planos, porque afinal de contas, Deus disse na palavra dele que ele revela os seus planos aos seus amigos íntimos, e somos nós esses. Então estou esperando Deus me revelar para eu poder sair do lugar. Opa! A mesma Bíblia também diz que a palavra dele é lâmpada para os meus pés. Isso quer dizer que ele vai te mostrar passo a passo, ele vai revelar os planos, mas passo a passo, conforme eu e você, a gente caminha. José fez isso. Vamos, Deus, é para lá que é para ir? Então vamos embora. Eu estou com medo, mas eu estou indo. Obediência. A intenção de José era obedecer a Deus. A intenção de João Batista era viver a palavra de Deus genuína. Não era fazer diferença na vida dos outros, mas era ser quem Deus queria que ele fosse. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a Bíblia toda. E ela, quando fala da pessoa em si, é para relatar uma experiência de alguém que teve um encontro íntimo com Deus. Só. Porque em todo o resto, a Bíblia fala do outro. A Bíblia fala do próximo. Ih, Tiago, não sei se você está certo com isso aí, não. Vamos lembrar de como que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Primeiro, ama a Deus acima de todas as coisas. E todo o resto a gente dá uma resumida dizendo, ame o próximo como a si mesmo, porque ele é importante. Porque o próximo é importante. Porque quem está do teu lado é importante. Não seja egoísta. Olha para o lado. É isso que Deus está dizendo. Ele falou, você me conhece. Confia em mim que eu cuido de você. Me ajude a cuidar de quem está do teu lado. Me ajude a cuidar de quem não me conhece. Você confia em mim a ponto de se largar e deixar que eu cuide? E você vai cuidar dos outros? Não é isso que um filho faz? Confia no pai e na mãe a ponto de se largar para que os pais cuidem? De se jogar de cima de não sei aonde, acreditando que o pai e a mãe vão pegar?
Mesmo quando você não está olhando o filho se jogar, ele se joga. Porque ele confia que você em algum momento vai virar e vai pegar e não vai deixar ele cair no chão e se quebrar inteiro. Você é filho de Deus nesse nível, nesse ponto, de confiar e de se jogar, sem olhar, sem se preocupar, sem ter medo. A intenção é estar nos braços do Pai. Teve uma frase que a gente cantou hoje. A tua presença me basta. Você prestou atenção nisso que você cantou? A tua presença me basta. Eu não preciso de mais nada. Difícil, né? Mas é isso que Deus convida a gente a viver. A presença dEle bastando. Bastando, sendo suficiente. A Bíblia também diz, busca primeiro o reino de Deus. Não se preocupa com o resto. Paulo diz, basta cada dia o seu mal. Se preocupe em estar com Deus hoje. Amanhã é outra história. Amanhã, se a gente estiver aqui, a gente se preocupa em viver com Deus de novo. Paulo Borges falou um pensamento muito interessante, que ele diz assim, a gente deveria viver sem expectativa do que vai acontecer e sem carregar o histórico do que a gente já viveu. Como é que faz isso? Mas é isso que a Bíblia diz, não é? Quando Paulo fala, basta cada dia o seu mal, é assim, não traga para hoje as tuas experiências de ontem e viva com receios. Ao mesmo tempo que não viva o teu hoje, esperando o que vai ser do amanhã, e aí por causa disso você perde o hoje. Viva o hoje. E viva o hoje intencionalmente em Cristo. Com a intenção de estar com Cristo. Com a intenção de estar em comunhão com os irmãos, com a intenção de viver a palavra de Deus. Cara, a melhor coisa que a gente tem é a palavra de Deus. É a melhor coisa, a melhor coisa. E é o que a gente tem que viver. Ame o próximo como a você mesmo. Jesus, que é o nosso maior exemplo, veio para servir. Veio para ser servo. Veio para se entregar. Quem sou eu e você para querer ser mais merecedor do que Jesus? Quem somos nós? Os tropeços acontecem, as dificuldades aparecem, as dores vêm, mas o foco não pode ser perdido. A intenção não pode estar no lugar errado. Baixa tua cabeça. Quero que você pense um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente vai para casa, carrega tudo que a gente escuta, tudo que a gente conversa num domingo, e às vezes a gente não tem nem tempo de meditar sobre isso. Então eu quero dar uns minutinhos para você fazer isso agora. Para que você tenha a chance e a oportunidade de pensar um pouquinho sobre isso. Em aonde está a tua intenção, aonde está a tua comunhão, qual é a tua motivação. E o que você vai fazer com isso? Aproveite essa oportunidade de refletir. Será que você precisa aprender com João Batista? Será que tem que aprender com José? Será que tem algo para aprender com o próprio Cristo?
Será que você precisa aprender com o profeta Isaías? Será que você precisa rever como está o teu tempo de trabalho? Rever como você conduz a tua casa? Rever o que você faz com o teu tempo livre? É hora de tomar decisões. De nada vale a gente carregar a palavra de Deus e não fazer nada com ela. De nada vale a gente ouvir a voz do Pai e não mudar nada na nossa vida. De nada vale conhecer a Bíblia inteirinha e isso não mudar o meu jeito de viver. Satanás conhece a Bíblia toda e faz tudo errado. Conhecer não basta. É preciso tomar decisões e mudar de vida. Senhor, queremos ser melhores. Queremos endireitar o nosso caminho, Senhor. Queremos ser aqueles que preparam o caminho do Senhor. Queremos ser obedientes como José foi. Queremos ser transformadores como João Batista foi. Queremos amar como Jesus amou. Nos ensina, Senhor, a não escolher pessoas, mas escolher o Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender o que fazer, aonde fazer, quando fazer. Queremos ter uma vida diferente, Pai. Queremos ter uma vida que te agrada. Queremos sim, Deus, ter uma confiança tal no Senhor que a Tua presença seja realmente suficiente. Queremos, Deus, nos soltar nos Teus braços. E queremos agir conforme o Senhor instrui, que é pensar no próximo, que é ter comunhão com o meu irmão, que é cuidar daquele que está do meu lado, e cuidar no Teu Espírito, cuidar ensinando o Teu caminho, o Teu amor. Jesus, não queremos ser pedra de tropeço, Deus, e não queremos ter intenção no lugar errado, mas queremos com toda a nossa intensidade viver o Senhor e a Tua palavra. Deus, queremos, Pai, na nossa intimidade, ter encontros com o Senhor e sermos transformados pelo Senhor todos os dias. E queremos sim colocar em prática aquilo que a gente aprende com o Senhor. Que não seja tudo só uma teoria bonita, Deus, mas que a nossa vida fale da Tua palavra. Que o nosso estilo de vida, Deus, se encaixe na Tua palavra. Que as nossas atitudes proclamem o Teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, que eu aprendi esses últimos dias. A resposta das tuas ações precisa ser para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Que toda a tua atitude seja para dizer que a palavra de Deus se cumpra. Foi isso que João Batista fez. Que a minha vida seja cumprir a palavra de Deus. E por isso ele se tornou a profecia.
que você seja a profecia na vida de alguém. Que a tua atitude faça se cumprir a palavra e as promessas de Deus. Jesus fala sobre a volta dele, e um dos indícios é que todas as nações ouçam a palavra dele. O que eu e você temos feito para que isso se cumpra? Porque o único jeito de todas as nações ouvirem do amor do Pai é se eu e você praticarmos isso. Que sejamos o cumprimento das Escrituras. Que sejamos o cumprimento das promessas de Deus. Porque a gente veio para servir. E na eternidade reinar com Ele. Hoje, servir. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa com Deus. Que você seja transformado todos os dias por Ele e para Ele. E que a tua vida tenha intenção, tenha intensidade e tenha propósito. Amém? Excelente semana para vocês. Quem tem interesse no grupo, não esquece de deixar o nome ali. Joia? Bom domingo. Que Deus abençoe.